Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Esse final de semana é conhecido por todos como a semana chamada Santa, e nela se relembra a Via Crucis, a morte e o sepultamento de Jesus e a sua ressurreição no domingo, que seria hoje. Hoje pela manhã já escutamos a respeito da cruz de Cristo e agora a ressurreição. Os dois eventos se complementam. Não pode haver um sem o outro. Por isso, então, eu chamo a sua atenção para 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos do verso 1 até o verso 19. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o início do verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor, dá-nos graça para crermos de todo o coração que nesse dia, 2000 anos atrás, aquela sepultura se abriu e aquele que de fato estivera morto ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou no corpo em que foi crucificado e sepultado. Ressuscitou glorioso, triunfante, vitorioso. Está sentado à tua direita, tem todo o poder no céu e na terra, e virá para julgar o mundo. Ajuda-nos a crer de coração e a confessar essa realidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A ideia da ressurreição de mortos era muito estranha para o mundo na época de Paulo. A cultura greco-romana estava dominada pela influência de uma filosofia ou de uma visão de mundo que era bastante dicotômica. Ela separava a realidade em dois compartimentos. Havia o compartimento superior, que, segundo as ideias de Platão, originador da ideia, era o mundo dos conceitos, o mundo das ideias, era o mundo da perfeição, onde tudo existia no seu estado ideal. E tinha um andar de baixo, o mundo material, que era um reflexo imperfeito do mundo das ideias. Então,
exemplo, esse púlpito que tem aqui, ele é o reflexo imperfeito do púlpito ideal que você tem no mundo das ideias. Deus está no andar de cima, o homem está no andar de baixo, pelo menos a parte material do homem, a sua natureza física, humana, a sua natureza física, quero dizer. A ideia de que Deus pudesse assumir uma natureza humana era impensável para os gregos, era impensável. Seria Deus, que é perfeito, assumir a matéria que é imperfeita e intrinsecamente má. Por isso que algumas das doutrinas do cristianismo, elas soavam bastante estranhas ao povo da sua época. Por exemplo, a ideia da encarnação, Deus se fazer gente, se fazer homem, ou a própria ideia da ressurreição. Por que Deus iria ressuscitar mortos, já que o corpo ele é inferior à alma? O que importa é a salvação da alma. O corpo pode ficar. Por que redimir o corpo? Por que ressuscitar corpos, já que o corpo é visto como sendo inferior? E a ideia de que o próprio Deus, feito carne, encarnado, morre e ressuscita, era de fato extremamente estranha essa ideia para o mundo da época de Paulo. Essa estranheza está muito bem registrada no capítulo 17 de Atos, quando Paulo chega em Atenas, começa a pregar o Evangelho, começa a pregar a Jesus e começa a pregar uma deusa estranha chamada Anastasia, ou Anastácia. É a palavra Anastasis em grego, que significa ressurreição. Então os gregos, quando viram Paulo pregando sobre Anastasis, disseram, é uma deusa nova. Queremos ouvir essa nova doutrina, fala sobre nós, fala para nós a respeito disso. E levaram Paulo para o Areópago, que era onde se discutiam as ideias, e Paulo foi falando, e quando Paulo chegou no momento em que diz que Deus vai julgar o mundo através de um homem a quem certificou, ressuscitando-o de entre os mortos, os gregos disseram, entendemos agora o que você está dizendo. Olha, sobre isso a gente vai te ouvir outra vez. E a plateia se levantou e foi embora, deixou Paulo falando sozinho. Aliás, com um grupinho pequeno de pessoas. Era muito estranho para eles a ideia da ressurreição. Corinto era uma cidade que só perdia para Atenas em termos de amor, apego e divulgação da filosofia. Era conhecida pelas diversas escolas de filosofia que haviam lá. E é nessa cidade, amante da filosofia, os gregos, especialmente os coríntios, eles gostavam de filosofia como o brasileiro gosta de futebol, né? Então, se você está acompanhando o jogo aí, já devia ter parado, não sei nem se já acabou, mas também não quero saber o resultado agora, não me interessa. Não precisa nem fazer sinal daí, não quero saber. Os gregos gostavam de filosofia como nós brasileiros gostamos de futebol. Então, é lá em Corinto que Paulo chega pregando não só a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. E muitos dos coríntios creram na mensagem de Paulo, acreditaram ou foram persuadidos pelo que Paulo dizia, e eles formaram a igreja de Corinto. Talvez essa seja a razão pela qual não demorou muito que dentro da igreja de Corinto se formou um grupo de pessoas que tinha dificuldade com a ressurreição de mortos. Um grupo que não acreditava na ressurreição de mortos. Paulo foi informado do assunto e de outros problemas da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, quando ele resolveu escrever essa carta. E ele dedica boa parte da carta à resolução desses problemas. Alguns são teológicos, outros são problemas práticos. A igreja de Corinto tinha desenvolvido muitas deficiências, tanto na fé como na ação. E Paulo reserva o penúltimo capítulo, para tratar do que talvez era o desvio doutrinário mais sério da igreja de Corinto. Era ter lá dentro um grupo de pessoas que se afirmavam cristãs, mas que não acreditavam na ressurreição de mortos. Só existem duas explicações para isso. A primeira é que esses convertidos, eles eram dos saduceus. Os saduceus eram uma das seitas judaicas que era caracterizada ou conhecida porque não acreditava nem em anjo e nem na ressurreição de mortos. Mas aqui nós estamos falando de Corinto, uma cidade pagã. É verdade que tinha uma sinagoga lá,
Mas a tendência do judaísmo da dispersão era ser mais conservador do que o judaísmo da capital, onde os saduceus, que eram pequenos, tinham alguma influência. Então, descartamos a possibilidade de que eram saduceus que tinham se convertido e estavam lá em Corinto. A outra opção é que eram gregos influenciados pelo neoplatonismo, que é o nome dessa filosofia que eu expliquei para vocês, e que não compraram o pacote todo. Eles criam que Cristo morreu pelos pecados, criam na pregação do apóstolo Paulo, mas quando chegava na ressurreição, eles tinham dificuldade em acreditar na ressurreição. Paulo não considera isso uma questão de somenos, ou uma questão secundária. Na verdade, o capítulo 15 é o capítulo mais extenso de toda a carta, e é onde Paulo trata dessa questão. Na passagem que nós lemos, que é a introdução ao capítulo, ele estabelece primeiro a importância do assunto, nos versos 1 e 2, ele vai dizer que se os coríntios não crerem na ressurreição dos mortos, eles estão perdidos. Depois ele vai trazer 3 evidências para a ressurreição. Primeiro, o testemunho das Escrituras, depois o testemunho de pessoas que viram Cristo ressurreto, e em terceiro, o seu próprio testemunho, ele vai dizer de como ele viu o Cristo ressurreto. Depois disso, ele vai desenvolver 6 consequências se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, essas 6 coisas aqui estão em vigência. E aí ele vai entrar na próxima sessão, que inicia dizendo, de fato, Cristo ressuscitou. A importância da ressurreição para nós cristãos não pode ser exagerada. Ela é doutrina sobre a qual o cristianismo se levanta, e o cristianismo fica em pé ou cai de acordo com essa doutrina. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós estamos perdendo tempo aqui, a gente devia ter ido para o jogo. Nós estamos simplesmente perdendo nosso tempo aqui, colocando de maneira bem sucinta o argumento do apóstolo Paulo que nós vamos encontrar. Infelizmente, o argumento de Paulo pode ter convencido os coríntios, mas através da história da igreja sempre houve e há grupos dentro da igreja que relutam em acreditar na ressurreição dos mortos futura e particularmente na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus já foi interpretada como sendo uma alucinação coletiva, essas testemunhas, como uma invenção dos discípulos que não queriam voltar a pescar. Durante 3 anos eles tinham sido pescadores. Quando Cristo apareceu, eles começaram a seguir Jesus e aí viviam do que era jogado na bolsa. Quando morreu a fonte de renda, que era Jesus, eles não queriam voltar a pescar. Então inventaram a história de que Cristo ressuscitou para continuar a ter. É ridículo, não é? Mas foi um alemão chamado Reimarus, que lá na Alemanha, na escola de Tübingen, ensinou essa teoria como explicação para o túmulo vazio e para o início do cristianismo. Vocês encontram gente dentro ainda do liberalismo teológico que vão dizer que Jesus ressuscita na pregação. Ele nunca ressuscitou corporalmente, mas ele revive, a sua memória é perpetuada à medida que os discípulos falam dele. É isso que significa a ressurreição. Mas não é bem isso que Paulo está dizendo aqui. Para o apóstolo Paulo, a ressurreição é física, Cristo ressuscita com o corpo com que morreu, e se ele de fato não ressuscitou fisicamente dos mortos, o cristianismo é uma perda de tempo e é uma ilusão que já dura 2000 anos e enganou mais da metade da população mundial. Vamos então ver como ele estabelece a importância da ressurreição nos versos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo aqui remonta ao tempo em que ele esteve na cidade de Corinto pregando o evangelho. E ele diz aqui no capítulo 2 dessa carta que ele, quando esteve lá, ele pregou com grande temor e tremor naquela cidade, e que ele se propôs a pregar somente a Jesus e este crucificado. E certamente o anúncio da ressurreição de Cristo acompanhava o anúncio da ressurreição. Paulo havia pregado em Corinto o puro evangelho da graça, como mensageiro de Deus, enfocando a morte de Jesus e a sua ressurreição. Ele anunciou esse evangelho ali, os coríntios receberam este evangelho e eles estavam perseverando nesse evangelho. Por ocasião da escrita dessa carta, a igreja funcionava, a igreja perseverava, a igreja continuava, sinal de que os coríntios ainda criam na mensagem que Paulo havia pregado, com aquela exceção do grupo que não cria na ressurreição. Paulo continua no verso 2.
por ele, pelo evangelho que eu preguei e que vocês creram, por ele vocês são salvos, se retiverem a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui Paulo faz uma declaração dizendo: esse evangelho que eu preguei, ele é poderoso para salvar vocês, mas há uma condição. Vocês têm que reter esse evangelho do jeito que eu preguei. Vocês não podem adulterar esse evangelho, vocês não podem acrescentar nada a ele, vocês não podem tirar nada dele. Vocês só serão salvos se vocês permanecerem no evangelho tal como eu ensinei, a menos que vocês tenham crido em vão. O que seria crer em vão? Seria, à primeira vista, abraçar o evangelho, ouvir o evangelho, comprometer-se, ser batizado, professar a fé e depois, numa certa altura, dizendo, pensando bem, eu não acredito nesse trem de ressurreição, não. Ele creu em vão, a profissão de fé dele, a declaração de fé dele foi em vão, porque você só é salvo se você crer no evangelho na sua inteireza, na morte de Cristo pelos nossos pecados e na sua ressurreição física e literal, o terceiro dia. Se você não crê assim, você tem crido em vão, a sua fé é vã, ela não é a fé verdadeira, a fé que salva. Está aí a importância da ressurreição para o apóstolo Paulo. Em seguida, ele traz 3 evidências da mensagem que ele pregou, focando na ressurreição de Cristo. A primeira é a evidência das Escrituras, versos 3 e 4. Antes de tudo, quando eu estava pregando entre vocês, eu entreguei a vocês o que eu também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O que Paulo diz é que essa mensagem, ele não criou essa mensagem. Ele passou para os coríntios aquilo que ele recebeu. E de quem que Paulo recebeu? Ele recebeu isso do próprio Cristo no caminho de Damasco, ele vai fazer menção a isso mais adiante. Ele recebeu isso do próprio Cristo no caminho de Damasco. Ele recebeu isso dos que já eram apóstolos antes dele. E durante aquele tempo que ele esteve em Antioquia, juntamente com Barnabé e cristãos que já estavam na fé antes dele. Não é alguma coisa que Paulo inventou. Paulo tem sido acusado de ser o verdadeiro fundador do cristianismo. O tempo todo, porém, ele diz nas suas cartas, isso que eu estou ensinando, eu recebi. Eu não inventei isso. Ele aponta para as Escrituras do Antigo Testamento, aponta para o testemunho dos apóstolos antes dele, para dizer que o que ele está fazendo é transmitindo aquilo que ele recebeu e transmitindo com fidelidade. O que eu entreguei a vocês, o evangelho que eu preguei, ele não fui eu que inventei, mas eu o recebi e entreguei. E o que é que foi que Paulo entregou? Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo está fazendo referência, aqui são dezenas de textos do Antigo Testamento que poderiam corroborar a ideia de que o Salvador esperado por Israel, o Messias, haveria de morrer pelos pecados do seu povo. Mas provavelmente Paulo tem aqui em mente Isaías 53, de 5 a 12, quando o profeta Isaías parece que está ao pé da cruz, contemplando o sofrimento do Messias ali, dizendo, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi castigado pelos nossos pecados, a nossa culpa caiu sobre ele, a Deus aprove moê-lo em nosso lugar. É talvez a passagem mais evangélica do Antigo Testamento, Isaías 53, onde há uma descrição do Messias esperado, do Filho de Deus, o Filho do homem, pendurado numa cruz, sofrendo pelos pecados do seu povo. Paulo está dizendo, então, que a mensagem que ele prega, que ele pregou em Corinto, da morte de Cristo, não é alguma coisa que ele elaborou, mas ele já recebeu, e essa mensagem tem como base a Escritura do Antigo Testamento. E aí ele avança para o verso 4, continuando. Eu recebi que Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele não somente morreu, mas ele foi sepultado. A ênfase ou a menção do sepultamento é para dizer que ele de fato morreu, porque já cedo circulavam teorias em meados do século I, de que Cristo não tinha realmente morrido na cruz. Isso explicaria o túmulo vazio. Mas quando sempre os cristãos mencionam que ele morreu e foi sepultado, é para dizer, ele morreu mesmo. Ele morreu mesmo, de fato, não havia
dúvida nenhuma, senão ele não teria sido enterrado pelos seus próprios amigos, pelos próprios seguidores. Ele foi sepultado porque os seus próprios seguidores estavam convencidos disso. E não somente sepultado, e finalmente não ficou sepultado, diz Paulo aí no verso 4, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele saiu da sepultura, ele reviveu ao terceiro dia e saiu da sepultura com o corpo da sua ressurreição, e Paulo diz, segundo as Escrituras. Mais uma vez, há muitas passagens no Antigo Testamento que poderiam ser citadas para dizer que o Messias, ele haveria de vencer a morte. Talvez Paulo tenha em mente aqui o Salmo 16, de 8 a 10, que foi inclusive citado na liturgia e no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, em que Davi diz, não deixarás a minha alma na morte e não permitirás que o teu santo, o santo aí é o Messias, veja a corrupção aqui é o apodrecimento do seu corpo. O Salmo 16 é um anúncio da ressurreição de Cristo feita pelo próprio Davi. Ou então o livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 2, quando Oséias diz assim, ele nos ferirá, mas ao terceiro dia nos ressuscitará com ele. E outras menções poderiam ser feitas. O que importa é que Paulo está dizendo, a minha pregação da morte de Cristo, seu sepultamento e a sua ressurreição, ela é segundo as Escrituras. Tudo isso já tinha sido anunciado pelos profetas de Israel. Nós não estamos inventando isso, não é alguma coisa que nós estamos tirando da cartola ou da manga da camisa, de última hora, uma invenção tardia, criação uma ficção da criação, da mente imaginativa da igreja, como alguns dizem, mas é alguma coisa que já tinha sido anunciado. Aí ele parte para o segundo testemunho. O primeiro testemunho é o testemunho da Escritura. O segundo, ele cita 5 aparições de Cristo a pessoas que ainda estavam vivas e que poderiam ser consultadas, poderiam ser perguntadas. Verso 5, apareceu a Cefas. Cefas é Pedro. Paulo sempre chama ele de Cefas, que é o nome aramaico dele. Paulo sempre se refere a ele como Cefas. Apareceu a Cefas. Cefas, ou Pedro, havia duvidado da ressurreição de Cristo quando as mulheres vieram anunciar que o túmulo estava vazio. Duvidou quando os 2 discípulos no caminho de Emaús também trouxeram o mesmo relatório. Mas aqui nós sabemos, isso não está nos evangelhos, que Cristo apareceu-lhe particularmente, uma aparição particular e pessoal para o apóstolo Pedro, que deve ter dirimido todas as dúvidas do apóstolo. Depois, Paulo diz no verso 5, ele apareceu aos 12, e não foi só uma vez. O Evangelho de João nos relata pelo menos 2 vezes em que Cristo apareceu aos 12, e no início do livro de Atos, no capítulo 1, está dito que ele durante 40 dias comeu e bebeu com os seus discípulos, falando a respeito das coisas referentes ao reino de Deus. Depois, a terceira aparição do Cristo ressurreto foi a 500 irmãos de uma vez. Isso não é mencionado no livro de Atos e não é mencionado nos evangelhos, só é mencionado aqui. Era uma história, era um fato que aconteceu e que foi transmitido oralmente. Não há um registro em outro lugar que não seja aqui. Mas desses 500 irmãos, diz o apóstolo Paulo, a maioria vive. Alguns já morreram, mas a maioria vive. Nós não sabemos se foi lá em Jerusalém, se foi na Galileia, mas estavam reunidos esses irmãos e provavelmente Jesus apareceu no meio deles, ressurreto, com o corpo da ressurreição, como ele fez com os discípulos quando estavam presos ou fechados no quarto. No verso 7 nós temos a 4ª aparição, depois foi visto por Tiago. O Tiago aqui não é Tiago apóstolo, mas o Tiago irmão de Jesus, que durante o ministério de Jesus terreno, antes da sua morte, juntamente com os seus outros 3 irmãos e as irmãs de Jesus, não criam que o irmão mais velho era o Filho de Deus. Eles não criam. Passaram o ministério de Jesus aqui, causando até problemas com Jesus. Todo mundo lembra do episódio lá no Evangelho, que Jesus estava em Cafarnaum, pregando a palavra numa casa, estava lotada a casa, e de repente alguém chega e diz, mestre, a família está toda aí. Então estavam os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus, e eles vinham pegar Jesus, porque diziam, ele está doido. Eles pensavam que Jesus tinha ficado doido. Queriam levar Jesus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Mas aqui Paulo nos diz que depois que Cristo ressuscitou, ele apareceu a Tiago, irmão dele.
E aí vocês têm a explicação porque que no livro de Atos, Tiago já aparece como convertido e como líder da igreja de Jerusalém. Provavelmente a conversão de Tiago foi aqui, nessa aparição de Cristo, individual para ele. Depois, final do verso 7, Paulo relata uma quinta aparição, foi visto por todos os apóstolos mais uma vez. Mais uma aparição de Cristo Jesus. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está querendo combater a incredulidade de alguns membros da igreja de Corinto que não criam na ressurreição de mortos. Mas Paulo não está tratando ainda da ressurreição de mortos, ele está tratando da ressurreição de Cristo. Mas é porque as duas coisas estão ligadas, é um princípio geral. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. Por isso que, embora a questão seja pessoas que não acreditavam na ressurreição de mortos, Paulo começa com a ressurreição de Cristo. Depois de falar essas duas testemunhas, as Escrituras e as testemunhas oculares que estavam vivas e podiam ser consultadas, Paulo então dá o seu próprio testemunho do verso 8 até o verso 10. Afinal, verso 8, depois de todos, essa expressão aqui, ela pode ser mais bem traduzida como por último, porque aqui Paulo encerra a sequência de aparições de Cristo ressurreto. A última aparição de Cristo depois da ressurreição foi a ele. Ele foi o último a ver Cristo ressurreto. E depois de todos, por último, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Por que ele está dizendo isso? É porque a aparição de Cristo, uma das condições para que alguém fosse apóstolo de Cristo, era que fosse convocado pelo próprio Cristo pessoalmente. Cristo chamou seus 12 discípulos e fez deles apóstolos. Paulo é apóstolo como os 12, mas quando é que ele foi chamado? Porque Paulo não conheceu Jesus durante seu ministério terreno como os 12. Paulo foi chamado por Cristo quando Cristo apareceu a ele como alguém nascido fora de tempo. Já tinha praticamente, já eram os 47 do segundo tempo, e Paulo vê Cristo. Cristo lhe aparece para o constituir apóstolo, fechando assim as convocações, nomeações, instalações de apóstolos. Essa é uma das razões pelas quais nós dizemos que o número de apóstolos é fechado. É 12 mais o apóstolo Paulo. Não vou entrar na questão que você vai me perguntar hoje, se Paulo não devia estar no meio dos 12. Fica para outra ocasião. Vem assistir os cultos aqui da segunda-feira, onde o pastor Cláudio e eu estamos expondo 2 Coríntios. Essa questão do apostolado sempre está voltando aqui, você vai ter a resposta. Mas é um número limitado. Por que não tem apóstolo hoje? Porque Cristo não apareceu a mais ninguém. O último que viu Cristo ressurreto foi o apóstolo Paulo. Aí você diz, espera aí, pastor, mas e João na ilha de Pátimos? E aquela visão? Ali é uma visão, é diferente, é preciso fazer essa diferença. Uma aparição é quando Cristo, no corpo da sua glória, se coloca tal como ele é e está na nossa frente. E esse é um fenômeno público, pode ser visto por 500 irmãos de uma vez só. Mas uma visão é uma coisa que acontece na sua cabeça. Lá na ilha de Pátimos, quando João teve a visão, ele viu Cristo ressurreto na sua glória, e se tivesse alguém ao lado dele, só veria um velhinho olhando para o céu assim. Aí você olharia para o céu, não estou vendo nada, o que é que esse velhinho está olhando aí? João estava vendo a glória de Cristo, mas tudo era na cabeça dele. Não foi assim com Paulo. Diz lá o texto que quando Cristo apareceu, os que estavam acompanhando Paulo, eles viram a luz, ouviram a voz e não entenderam nada, porque Cristo estava falando em hebraico com Paulo. Paulo era fariseu, ele falava hebraico. A língua do povo era aramaico, que é diferente, por isso ninguém entendeu nada. Mas Paulo entendeu quando Cristo falou em hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então é naquela hora que o Cristo ressurreto aparece para ele e o constitui como apóstolo dos gentios. Por isso ele diz, eu fui o último como alguém nascido fora de tempo. E aí ele desenvolve essa ideia nos versos seguintes, verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo tem profunda consciência de que o chamado foi pela graça de Deus. Ele tinha profunda consciência de que ele tinha perseguido a igreja. Ele tinha profunda consciência de que ele tinha lutado contra Deus e contra o seu Cristo. Apesar disso, Deus, na sua misericórdia, resolveu chamar esse fariseu zeloso, teimoso, duro de coração e fez dele o maior pregador do Evangelho, como ele diz em seguida: pela graça de Deus sou o que sou e a graça que me foi dada não foi vã, antes eu trabalhei muito mais do que eles. Parece que ele se animou um pouquinho, né, para falar de si. Por ele dizer, não sou nada, mas Deus me deu graça e eu trabalhei mais do que eles. Aí ele volta dizendo, não, irmãos, final do verso 10, não eu, mas a graça de Deus comigo. É sempre bom lembrar, né? Às vezes a gente tem vontade de... Deus nos abençoa com tantas coisas, e não faz mal a gente dizer essas coisas, mas sempre lembrar, uma notinha de rodapé, é pela graça. É só pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu trabalhei mais do que eles, diz Paulo, e é verdade. É verdade. Dos apóstolos, Paulo é o que se destaca, sem dúvida nenhuma. É o que levou o Evangelho a todos os rincões do Império Romano. Quem mais escreveu as cartas para o Novo Testamento é aquele cuja teologia mais impactou a história da igreja. De fato, foi o apóstolo Paulo. E ele foi o último que viu Jesus Cristo. Com isso, ele quer dizer aos coríntios, eu preguei sobre Cristo, vocês creram. O Evangelho que eu preguei é segundo as Escrituras, que vocês conhecem, elas falam da ressurreição. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá em Jerusalém, vocês vão encontrar pelo menos 500 irmãos, ou encontrar, dos 500 irmãos a quem Cristo apareceu, tem alguns que estão vivos, vocês podem conversar com eles, e se vocês não querem acreditar em nada disso, acreditem em mim. Eu vi Cristo ressurreto, Ele me apareceu no caminho de Damasco, foi Ele que me constituiu apóstolo, e eu que não merecia nada disso, porque eu sou o menor de todos eles, porque eu persegui a igreja. Contudo, ele teve misericórdia e aqui estou. Verso 11, Paulo resume dizendo, portanto, seja eu, ou sejam eles, aqueles a quem Cristo apareceu, ou demais apóstolos, assim pregamos, todos eles pregavam a mesma coisa, que Cristo ressuscitou, e assim crestes. Foi isso que vocês creram, ou pelo menos disseram que creram, quando eu estive aí pregando o Evangelho. Aí, no verso 12, então, ele diz aonde ele queria chegar. Vocês sabem do assunto porque eu antecipei, mas até agora ninguém fica meio assim, por que Paulo está falando de ressurreição aqui? Só agora no verso 12 é que ele traz o problema. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dos mortos, se é esse o tema fundamental do Evangelho, se é isso que se prega em todas as igrejas, se é isso que os apóstolos pregam, se é isso que eu prego, se é isso que é ouvido em todas as igrejas, que é espalhado e testemunhado pelos cristãos, como é que aí na igreja pode ter um grupo que se considera cristão e diz que não crê na ressurreição de mortos? Como é possível isso? Pergunta o apóstolo Paulo. Como é possível? E aí ele enumera, a partir do verso 13, 6 consequências da negação da ressurreição dos mortos. 6 consequências de você negar a ressurreição dos mortos. A primeira delas está no verso 13 e que é a mais importante, já que é a base de todo o argumento dele até agora. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. A ressurreição de mortos que os coríntios estavam negando é a ressurreição final. Era a ressurreição final, que fazia parte da pregação apostólica e da pregação primitiva do cristianismo e do cristianismo histórico através dos séculos. Que no dia do juízo, quando Cristo vier em glória, os mortos ressuscitarão e comparecerão diante dele, uns para a vida eterna e outros para o sofrimento e a miséria eternos. Então, crer na ressurreição no último dia, desde cedo, é um item do credo cristão. Faz parte da confissão cristã. Creio na ressurreição dos mortos. O credo mais antigo que nós temos data do século II, é o chamado credo apostólico. Ele tem como um dos seus itens, creio na ressurreição dos mortos. Eu creio que os mortos vão ressurgir. Paulo então pergunta, no verso 13, ele diz,
Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele está raciocinando agora de trás para frente. Se mortos não ressuscitam, então, se esse é o princípio geral, ele atinge também a pessoa de Jesus Cristo. Se mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Então, a implicação do que vocês estão dizendo é isso aí. Segunda implicação, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, todo o trabalho de pregação, todo o sofrimento dos apóstolos, toda a angústia e dificuldade de trabalho que eles tiveram para espalhar o evangelho pela província romana, todo aquele trabalho foi em vão porque era baseado numa mentira, era baseado num mito, em alguma coisa que não aconteceu. Se Cristo não ressuscitou, a pregação cristã, a mensagem cristã, que já dura 2000 anos, ela é vã, porque a ressurreição é o centro da nossa pregação, a esperança que nos aguarda da ressurreição dos mortos, o novo céu e a nova terra. Então, sem isso, o cristianismo é uma religião vazia, ela não tem nada a oferecer, como Paulo vai dizer aqui mais adiante. Não somente a ressurreição, a pregação é vã, mas a fé de vocês é vã também, diz o apóstolo Paulo, porque vocês estão crendo numa pregação falsa, vocês estão crendo numa mentira, vocês estão crendo em alguma coisa que de fato não aconteceu. Terceira consequência no verso 15. Se Cristo não ressuscitou, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. E aqui, esse argumento, ele tem um peso. Porque essas pessoas que afirmaram a ressurreição de Cristo, elas selaram com seu sangue essa afirmação. Não foram afirmações gratuitas, de gente que chegava assim, lança uma ideia, se aquela ideia não pega, ela já vai lançar outra ideia e assim por diante. Não. Essas pessoas selaram com seu próprio sangue essa afirmação. Muitos dos apóstolos, pregadores, líderes e membros das igrejas cristãs foram confrontados pelas autoridades, foram questionados se eles iriam renegar a fé, abjurar a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, sob pena de serem lançados às feras, serem mortos na cruz ou queimados vivos. E muitos deles não voltaram atrás, eles preferiram morrer a negar o que eles estavam dizendo, que Cristo tinha ressuscitado de entre os mortos e que ele era o Senhor, Kyrios, uma palavra que era dada para o imperador romano, o título do imperador romano, Senhor, que os cristãos dariam somente a Jesus Cristo. Como é que essas pessoas poderiam ser falsas testemunhas? Será que elas morreriam por uma mentira que elas mesmas inventaram? E o que dizer do apóstolo Paulo, um fariseu zeloso, perseguidor do evangelho, dos cristãos, que dedicou-se a eliminar o cristianismo da face da terra? O que é que aconteceu que o transformou no maior pregador do evangelho? O que é que aconteceu naquela estrada que virou a cabeça dele tão completamente? Então, dizer que Cristo não ressuscitou é dizer que tudo isso que está escrito aqui, todo esse testemunho, não só aqui, mas o Antigo Testamento também, é mito, é lenda, é fábula, é invenção do homem. E aí, não só o judaísmo, mas também o cristianismo está sobre bases falsas. Por que somos falsas testemunhas? Verso 15. Porque nós temos asseverado contra Deus, infeliz tradução, não é asseverado contra Deus, é asseverado diante de Deus. A ideia de que você está na frente de alguém, dá a ideia de que você está contra alguém, não é? Está frente a frente. Então, literalmente porque nós temos asseverado diante de Deus, tendo Deus como nossa testemunha e como nosso juiz, se nós dissermos uma mentira, talvez aí entre o contra aqui, asseveramos contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Somos falsas testemunhas, estamos debaixo do juízo de Deus, porque foi diante de Deus que nós temos asseverado que Ele ressuscitou a Jesus. Mas vocês estão dizendo que mortos não ressuscitam, então quer dizer que Jesus não ressuscitou, isso faz de nós o quê? Falso profeta. Está fazendo de Pedro, Paulo, Tiago e João, todos os 12, todos aqueles 500 irmãos, todos os pregadores do Evangelho, todos eles são falsos profetas se Cristo de fato não ressuscitou. Porque verso 16, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Quarta consequência. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados.
Paulo está fechando o cerco, né? Agora está chegando mais próximo dos coríntios, mais próximo da situação deles. O que ele está dizendo aqui é que o perdão do pecado, o perdão dos pecados deles depende da ressurreição literal de Jesus. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a fé de vocês é vã e vocês ainda permanecem nos pecados de vocês. O que significa permanecer nos pecados? Significa que eles não foram perdoados e que estão debaixo da ira e do castigo de Deus. Porque a ressurreição dos mortos é que sela, autentica e ratifica o que Cristo fez na cruz. Agora imaginem vocês, se Cristo morresse na cruz e ele não tivesse ressuscitado, seria a prova de que ele era uma pessoa comum e que ele morreu só por ele mesmo, que a morte dele só vale para ele, porque está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Minha morte não serve não tem mérito para nenhum de vocês. Se eu morrer, eu apenas estarei recebendo o que os meus pecados merecem. Mas porque Cristo era o Filho de Deus e ele não tinha pecado, a morte dele podia ser imputada a pecadores como vocês e como eu. Mas qual era a prova cabal e final de que Cristo, aquele homem que morreu na cruz, qual era a prova cabal, final e definitiva de que ele de fato era o Filho de Deus? A ressurreição dele. Então, se ele não ressuscitou, o que ele fez na cruz não vale nada. E você ainda continua tendo que responder diante de Deus pelos seus pecados, e você sabe o que isso significa? É a sua condenação eterna no inferno. Daí a importância da ressurreição de Cristo. Se ele não ressuscitou, a fé de vocês é em vão e vocês ainda estão nos pecados de vocês. Vocês vão responder diante de Deus pelos seus pecados, porque a morte de Cristo não tem valor se ele não ressuscitou dos mortos. Verso 18, quinta consequência. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Os que dormiram aqui significa os que morreram em Cristo. Se refere aos primeiros mártires, aos primeiros cristãos, que morreram confiantes na vida eterna e na ressurreição dos mortos. Mas, na verdade, eles se perderam porque Cristo não ressuscitou. Eles morreram crendo numa mentira. Imagina a surpresa de Pedro quando morre, pensando estar com Cristo, e de repente ele se vê nas trevas eternas e diz: fui enganado. É o que vai acontecer conosco. Nós que cremos em Cristo e vamos morrer crendo, nós vamos ter uma surpresa depois da morte se Cristo não ressuscitou. O que nos espera são trevas, o vazio, a angústia, a dor e o sofrimento eternos, descritos na Bíblia, usando metáforas pesadas às vezes. Os que dormiram em Cristo pereceram. Todos os seus parentes que eram crentes e morreram na fé, na verdade eles estão no inferno hoje. Todos os mártires, ouvimos falar do martírio que aconteceu agora em Sri Lanka, mais de 200 cristãos, todos eles mortos, estão todos no inferno, se Cristo não ressuscitou. E por último, verso 19, sexta consequência: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque eu creio na ressurreição, eu abandonei uma vida de prazeres aqui nesse mundo. Porque eu creio na ressurreição, eu renunciei a mim mesmo, renunciei a uma série de projetos pessoais onde eu era o centro da minha vida, onde o prazer e a recompensa e a satisfação pessoal era o que eu buscava. Se Cristo não ressuscitou, eu sou infeliz aqui e depois da morte. Sou infeliz aqui e depois da morte. Se Cristo não ressuscitou, o cristão é o mais infeliz de todos os homens, porque ele perde aqui nesse mundo e ele perde no mundo vindouro. Pelo menos o ímpio está saltando carnaval por aí, tomando cachaça, se divertindo, não é? E a gente não faz nada disso, até porque não é tão divertido assim. A gente não faz nada disso, a gente vive uma vida restrita, né? Claro que nós temos alegria, prazer, mas a gente se priva naturalmente, né, das coisas pecaminosas, mesmo que elas tragam um tipo de prazer, ainda que momentâneo e errado. Mas de todos os homens, os cristãos são os mais infelizes, porque eles vivem uma ilusão. Eles vivem uma ilusão. Criaram seus filhos em vão, defenderam coisas em vão, gastaram seu dinheiro em vão,
construindo templos bonitos para a glória de um Deus que não existe e cujo filho está morto e sepultado em algum lugar da Palestina. Jovens que desperdiçaram sua carreira toda, deixando de ser médico, ser advogado e resolveram ser missionário lá no Amazonas, jogaram fora a sua vida, sua juventude. Mulheres que abandonaram a ideia do casamento e resolveram se dedicar a ser enfermeira e cuidadora em regiões de favela e regiões pobres por amor a Jesus Cristo, pensando na ressurreição dos mortos, desperdiçaram sua vida. De todos os povos, os cristãos são os mais infelizes se Jesus não ressuscitou dos mortos. Por isso Paulo termina dizendo no verso 20, mas de fato ele ressuscitou dos mortos. Amém. Queridos, se esses argumentos não convencem você, eu não sei o que mais vai poder convencer, porque são argumentos trazidos pela própria Escritura. A minha expectativa nessa noite, com essa passagem, com essa pregação, é a seguinte: primeiro, trazer mais uma vez à nossa consciência e à nossa atenção a importância da ressurreição literal, física, corpórea de Jesus de entre os mortos. Ele não ressuscitou como um fantasma, ele não ressuscitou como uma aparição, ele não ressuscitou como a perpetuação na memória dos discípulos através da pregação. A ressurreição não é um mito, não é uma lenda, mas é importante que você saiba da crucialidade, da centralidade para o cristianismo, da historicidade da ressurreição. Ela de fato aconteceu. Se você não crê nisso de coração, a sua fé é vã. Paulo diz na carta aos Romanos que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação exige que você creia de coração na ressurreição física, literal do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, se Ele ressuscitou dos mortos, isso significa que a nossa ressurreição está garantida. Ele é o primeiro da ressurreição. Na verdade, a ressurreição já começou. O primeiro já foi, que é o Senhor Jesus. Na próxima leva, o próximo lote, seremos nós, quando Ele vier em glória. E nós teremos um corpo semelhante ao dele. A importância da ressurreição dele é porque é garantia da nossa. E é por isso que nós temos esperança. E com essa convicção, você pode enfrentar as tribulações desse mundo. Você pode enfrentar as dificuldades, a doença. Você pode enfrentar a morte. Você pode enfrentar o problema financeiro. Você pode enfrentar todas as angústias desse mundo, porque você sabe que isso aqui é provisório e passageiro. O que nos aguarda é a ressurreição dos mortos, quando Deus vai fazer desse mundo um mundo novo, e onde nós estaremos com os nossos corpos transformados, semelhantes ao corpo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que isso console você, anime você, encoraje você no meio dos sofrimentos e das dificuldades que você enfrenta. E por último, isso nos dá coragem para proclamar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, sabendo que é através dessa mensagem que as pessoas podem ser salvas do seu pecado. Você pode ser uma testemunha de Cristo. Você não viu a Cristo pessoalmente. Você não viu, nenhum de nós aqui viu a Cristo pessoalmente. Mas para que nós creiamos na sua ressurreição, Ele não precisa nos aparecer. Nós temos o registro da sua ressurreição, o testemunho de pessoas que o viram, as evidências que são apresentadas de maneira inspirada e infalível por Deus nesse livro. Tudo o que você precisa para crer e anunciar essa ressurreição está aqui. Deus já nos forneceu a base para a nossa fé. Minha expectativa é que você, durante essa semana e durante toda a sua vida, naturalmente, você seja uma testemunha viva do Senhor Jesus, na plena convicção daquilo que está escrito, de que de fato Ele ressuscitou e que Ele é a primícia ou as primícias dos que dormem.